E ainda nos principais assuntos desta terça-feira, o IBGE já prepara a pesquisa para o Censo Demográfico de 2022. Mais de 70 milhões de domicílios devem ser visitados, isso entre agosto e o mês de outubro. Os recenseadores vão seguir um protocolo sanitário, usando máscara, distanciamento, todos aqueles equipamentos que a gente já conhece, como o álcool em gel, por exemplo. E quem preferir responder pela internet também vai contar com esse suporte tecnológico. O IBGE abriu um edital para contratar cerca de 200 trabalhadores e teve mais de 1 milhão de inscritos. Lembrando que o último censo brasileiro foi em 2010, deveria ter sido realizado em 2020, mas não aconteceu. Por isso, vou chamar de volta a nossa analista Yuri Pita para a gente falar sobre a volta do censo, agora com uma previsão já certa para o mês de agosto. Yuri, como a gente falou, o censo que devia ter acontecido em 2020, respeitando aquele intervalo de 10 anos, então aconteceu pela última vez em 2010, não respeitou essa década, né, entre uma edição e a seguinte. E foi adiado, a gente lembra, por causa da pandemia de Covid-19. Qual que é a importância dessa volta agora do censo, Yuri? E o quanto ele, de fato, vai conseguir traçar um retrato fiel da pandemia? O quanto ele tende a retratar a pandemia? Pois é, Roberta, antes de tudo, não é a primeira vez que o censo acaba sofrendo algum atraso. Também em 1990 ele atrasou e os dados acabaram sendo relativos ao ano de 1991. Desse aspecto, dessa vez, agora em 2020, há uma desculpa da pandemia que é perfeitamente plausível naquele primeiro momento que não foi possível fazer as entrevistas que os recenseadores fazem. E é importante que ele vai acabar captando muito das consequências socioeconômicas da própria pandemia, dado que essas entrevistas vão começar aí ao longo do ano de 2022. Por um lado, para se tentar olhar o copo meio cheio em relação a esse atraso, o diagnóstico que vai começar a ser conhecido a partir de 2023 e depois com o aprofundamento desses dados é justamente qual é o desafio, o cenário que o Brasil tem de fato pós-pandemia, seja em relação à condição socioeconômica das famílias brasileiras, o que mudou de 2010 para cá, os novos indicadores de desenvolvimento humano, mas muito provavelmente ainda vamos preservar algumas das nossas grandes dificuldades, que são as desigualdades sociais, regionais, desigualdades econômicas, muito ainda a se fazer, a gente estava falando da educação, muito ainda a se fazer pela educação, pela saúde pública, que vão ser muito evidenciadas pelas consequências da pandemia nesses últimos 2 anos. Com toda certeza. Yuri, obrigada e até já.